Você já ouviu falar no chupacabra, certo? O chupacabra é uma criatura vampiresca, no sentido de se alimentar de sangue. E ele ficou mundialmente conhecido, mais principalmente nos anos 90. Mas o que será que tem de verdade nessa história? Aliás, será que tem alguma verdade nessa história ou será que foi tudo invenção da cabeça do povo? No vídeo de hoje, eu e meu amigo Nicolas, do canal Neuromágico, vamos desvendar esse mistério. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Quando o chupacabra surgiu, ele foi tratado como um criptídeo. E o que é o criptídeo? O criptídeo ele é uma criatura cuja existência é sugerida, mas não existe prova científica de que ela existe. Aí, por exemplo, entram as criaturas folclóricas, né? A gente tem, por exemplo, algumas lendas urbanas também, né? Como o Pé Grande, ele é um criptídeo. O Abominável Homem das Neves também é um criptídeo. O Monstro do Lago Ness, político honesto, também é um criptídeo. Que maluco filha da puta. E o ET Bilu, lembra do ET Bilu? Será que é um criptídeo também? Pode ser. Bom, geralmente esses criptídeos eles são inspirados, né, em algum animal que realmente existe, né, alguma coisa real. Um exemplo é a própria lenda do Pé Grande, né, o que provavelmente deve ter surgido quando algumas pessoas viram algum urso, né, e esse urso com alguma sarna ou alguma coisa do tipo, ou o próprio lobisomem, que pode ter sido tirado da cabeça das pessoas quando elas viram alguma pessoa que sofre de hipertricose, que é aquele crescimento exagerado dos pelos ali pelo corpo. Inclusive tem ali, né, dois, né, que foram no Google uma vez, lembra? Foram no Pânico. Eles eram chamados de menino lobisomem, né, família lobisomem, uma coisa assim. Bom, então se o Monstro do Lago Ness ele é um criptídeo tipicamente europeu, a gente tem um criptídeo tipicamente latino, e esse é o chupacabra. Um chupa também. Esse eu não conheço, não. Os primeiros relatos do chupacabra foram relatados em Porto Rico, mais ou menos na década de 90. A princípio, eles descreviam essa criatura como uma criatura bípede com quase 1,5 metro de altura. Ele tinha olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. E essa criatura, segundo esses relatos, estaria matando animais de criação, gado, e chupando todo o seu sangue. Nessa ocasião em questão, 8 cabras foram encontradas mortas, e cada uma delas tinha 3 perfurações no tórax e estavam totalmente sem sangue. E por isso o nome de chupa-cabra, e não morde-cabra. A primeira pessoa a relatar ter visto a criatura foi uma mulher chamada de Madeleine Tolentino. Ela é da cidade de Canóvanas, nossa, que nome, hein? Do leste de Porto Rico. Em 1995, ela disse ter visto uma criatura parecida com um alien ali da janela de sua casa. Logo após os primeiros registros dos incidentes lá em Porto Rico, várias mortes de animais também foram relatadas em outros países, como por exemplo na República Dominicana, na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, ou seja, aqui da América Latina inteira, né, teve relato aí de mortes de gado. Inclusive nessa época a internet estava ainda dando seus primeiros passos, mas já existiam grupos, né, entusiastas de OVNIs e teorias da conspiração. E isso, é claro, ajudou muito a notícia a se espalhar. Para vocês terem ideia, na cidade de Vale de Bravo, as aulas foram canceladas depois que um taxista foi encontrado morto. E eles disseram que tinha sido o chupacabra. Enquanto isso, no Brasil, no Domingo Legal, o falecido, né, nosso querido falecido Gugu Liberato, ele apresentava ali um homem em seu programa que jurava ter capturado um chupacabra. Quem viveu anos 90 lembra desse programa, né? E aí, na verdade, era um chupacabra? Acho que não! Eles diziam que era um chupacabra morto. E ele estava em bom estado? Não, estava totalmente dissecado. Para você ter uma ideia, a matéria tinha sido gravada dentro de um caminhão e o homem tinha ficado o tempo todo com o rosto coberto. Depois eles chegaram a levar até no palco essa criatura, né, que era supostamente a chupacabra, mas é difícil acreditar, né, depois que os caras deram aquela pala do PCC, né, de entrevistar o PCC. Bom, nitidamente você olhando para esse chupacabra que foi no Gugu, dava para perceber que se tratava de uma arraia. E depois foi confirmado isso mesmo, era apenas uma arraia. Mano, os caras fizeram mó furdum, só chupacabra, chupacabra. Os caras levaram uma arraia no programa, velho. E mataram a raia? Tava dissecada ela já. Não sei se mataram só pra levar. Mas assim, quando ela foi lá, ela tava dissecada. Tava
Esquisita até. Bom, mas é claro que nem por isso a galera deixou de acreditar no bicho. Em algumas cidades do México foram montadas até equipes para tentar capturar o tal chupacabra. O tempo passou, os relatos diminuíram, até que no início dos anos 2000, um novo chupacabra apareceu, uma nova skin do chupacabra. Ele tinha algumas diferenças em relação ao original. Dessa vez, ele era mais descrito como um cachorro e menos como um alien. Andava sobre 4 patas e possuía pouco ou quase nenhum pelo. E quem vai contar sobre essa nova skin do chupacabra é o meu amigo Nicolas, do canal Neuromágico. Ele tem um canal aqui no YouTube onde ele explica que alguns dos mistérios da internet que a gente acaba acreditando, na verdade, pode ser apenas alguns truques. Ele desmascara esses mistérios. Então continua no vídeo que o Nicolas te conta. Fala, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. No meu canal eu tento mostrar como coisas que parecem sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E nesse caso tem uma explicação bem racional para o chupacabra. Bom, depois de umas certas férias, o chupacabra voltou a virar notícia nos anos 2000. Só que dessa vez ele tinha algumas diferenças com o chupacabra original. Digo, diferenças na aparência. Dessa vez, ele era descrito menos parecido com um alien, mais parecido com algum animal terreno, com 4 patas, mais parecido com um cachorro, só que sem pelos e com os olhos mais assustadores, mas era bem diferente da versão original. Só que nessa época, no começo dos anos 2000, várias pessoas conseguiram capturar o chupacabra. Ao contrário do homem misterioso do Domingo Legal, as pessoas que capturaram esses chupacabras, qual que é o plural de chupacabra? Não sei. Bom, essas pessoas que fizeram essas capturas eram pessoas reais, interessadas em descobrir a verdade, não só em atrair fama. Ao todo, foram 12 corpos. Corpos em bom estado, recém-abatidos. E é nesse ponto da história que aparece o pesquisador do Comitê para Investigação Cética, Benjamin Redford. Ele foi o responsável por analisar esses corpos. E ele conta que, de fato, os animais não pareciam animais terrenos, pareciam monstros, na falta de uma palavra melhor. Mesmo assim, até então, a hipótese mais plausível é que se tratasse de um animal terreno, porém não catalogado. O que já seria, claro, uma grande descoberta. Nas palavras do pesquisador, se o chupacabra é real, eu quero encontrá-lo. Porém, tudo mudou com o exame de DNA. Os corpos eram de coiotes, cachorros, guaxinins, com exceção de um, que na real era um peixe. Mas, na imensa maioria, eram coiotes e cachorros. Ué, mas o próprio Dr. Benjamin não disse que pareciam monstros? O que será que deixava eles com essa aparência? A sarna. A sarna é uma doença de pele que causa coceira intensa, feridas e até infecções. E ela é causada por ácaros, que se alojam na pele dos animais, onde eles se alimentam e desenvolvem. Alguns dos sintomas são coceira intensa, vermelhidão, erupção cutânea, como manchas e bolhas, crostas grossas e amarelas, queda ou ausência de pelo. E o fato é que vários animais ficam irreconhecíveis quando estão com sarna. Então, o chupacabra não foi inventado, nem é só uma lenda. Ele, de fato, matava cabras e outros animais. Só não era um monstro nem um alienígena. Era um animal terreno sofrendo de sarna. Assim como mencionado anteriormente, o pé grande também talvez seja apenas um urso com sarna. E ok, eu sei que nesse momento vocês estão pensando, tá, mas isso não explica a total ausência de sangue no corpo dos animais atacados? Um ataque de um animal comum, um cachorro ou um coiote, jamais deixaria a vítima totalmente sem sangue, certo? Então, errado. Não é raro que um cachorro ou um coiote morda um animal no pescoço e depois deixe ele no mesmo local. Muitas vezes o bicho morre com hemorragia interna sem nenhuma outra marca além daquela mordida. Ou seja, o animal, o coiote ou cachorro ataca um bicho, uma cabra, por exemplo, aí alguma coisa assusta ele, ele tem que fugir e a cabra fica lá sangrando até morrer. E segundo o pesquisador, o Benjamin Redford, ele acredita que os rancheiros atribuíam
essas mortes a alguma situação vampiresca, porque quando cortavam os corpos encontrados, não jorrava sangue. Ó, palavras dele. Quando um animal morre, o coração para de bater e não há mais pressão sanguínea. O sangue se acumula na parte de baixo do corpo, então coagula e se espessa. Isso se conhece como lividez e dá a ilusão de que o sangue foi retirado do corpo. Olha só, mais uma vez uma ilusão. Meu Deus. Ele também acrescenta que os animais que de fato se alimentam de sangue não o fazem através da jugular, como é mostrado em filmes de vampiro. E que um animal de um tamanho de um cachorro morreria se alimentasse só de sangue, pois faltariam vários nutrientes essenciais, como por exemplo a gordura, ok? E eu sei que nessa hora você está pensando, tá, a descrição do cachorro até que pode ser mesmo assim, o segundo chupacabra até que faz sentido, mas por que a princípio ele foi descrito de uma forma tão diferente, como um alienígena com espinho nas costas? Bom, segundo o próprio Benjamin Redford, a explicação nesse caso está na cultura pop. Nós sabemos que as histórias sobre o chupacabra influenciaram a cultura pop. Ele aparece em animações como Scooby-Doo e o Monstro do México, ele aparece na 4ª temporada de X-Files, ele aparece no desenho do Jack Chan, Laboratório de Dexter e muitos outros. Mas, nesse caso, parece que o chupacabra é que foi influenciado pela cultura pop. Ele observa que a descrição feita por Madeleine Tolentino era muito parecida com a do alienígena do filme A Experiência, que é Species, né, no nome original em inglês. E esse filme havia acabado de ser lançado quando a Madeleine supostamente viu o alienígena / chupacabra. A trama do filme envolve experiências científicas ultra secretas dos Estados Unidos e foi filmada parcialmente em Porto Rico. Segundo Redford, está tudo ali. Ela vê o filme, depois vê algo que confunde com um monstro. E ele finaliza dizendo que não acredita que as histórias sobre os monstros sejam inventadas, apenas fruto da imaginação das pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido. Marcelo, muito obrigado pelo convite e valeu! Valeu, Nicolas, pela participação. Galera, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês conferirem. E a gente também fez um vídeo lá pro canal dele. A gente está falando sobre os criptídeos. Então, não esquece de correr lá para conferir a minha participação no canal do Neuromágico. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau!